Amém. Boa noite, graça e paz. Podem assentar. Tudo bem com vocês? Eu vou falar um tema hoje com vocês aí, bem, para mim foi bastante confrontador. A gente vai falar sobre perdão. O tema da minha palavra hoje é 70 vezes 7. E eu vou estar, comentando, falando um pouquinho aí sobre o texto de Mateus capítulo 18. Só que antes de a gente falar do texto de Mateus capítulo 18, eu queria compartilhar uma história com vocês. Antes da gente ler a Bíblia, a gente vai estar lendo, eu vou compartilhar uma história. Meu pai ele faleceu em 2011 e ele era uma pessoa muito intensa. O fato dele ser uma pessoa muito intensa, ele tinha algumas inimizades. E dentro da família, ele tinha 3 irmãos que não conversavam com ele. E o falecimento dele foi algo muito rápido. Ele faleceu em menos de um mês. Em um pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês ele faleceu. E ele tinha 2 irmãs que não conversavam com ele e um irmão. Assim que meu pai, a primeira suspeita dele foi um AVC, que ele estava tendo um AVC, que ele paralisou um lado todo do corpo. Mas, na realidade, ele teve uma infecção no cérebro. Teve que fazer uma cirurgia e tudo. Teve um monte de complicação e veio a falecer. Mas assim que ele internou no hospital em Caratinga, eu sou de Caratinga, assim que ele internou, essas 2 irmãs que estavam aborrecidas com ele por alguns motivos, elas, esqueceu toda a mágoa, todo orgulho e foi visitar meu pai, prestou todo o apoio lá. Esteve com ele lá durante esse tempo. Mas o irmão não foi. Esse irmão, na época, meu pai ele fez uma tomografia, aí falaram, ele está com um tumor no cérebro. Só que aí depois de uma semana, o que parecia ser um tumor, cresceu muito. Era algo muito grande. Então não tinha como um tumor em uma semana ter crescido tanto. Então, eles falaram assim, não, isso não é um tumor, isso é uma infecção. Porque ele está no cérebro, a gente vai drenar e vai ficar tudo bem. Só que para ele fazer isso, ele precisou ser transferido para Belo Horizonte. E na época dele ser transferido para Belo Horizonte, eu peguei o telefone e liguei para o meu tio. Falei, tio, meu pai vai para Belo Horizonte. Você tem certeza que você não quer visitar ele? Ele vai ser transferido. Ele falou, não quero. E meu pai foi para Belo Horizonte. Chegou lá em Belo Horizonte, ele ficou internado, mas continuou fazendo alguns exames. E aí, quando decidiu mesmo que ele teria que fazer a cirurgia no cérebro, 2 dias antes a gente teve a notícia que ele ia fazer a cirurgia, agendaram a cirurgia e tudo. Eu liguei para o meu tio novamente, falei, tio, meu pai vai fazer uma cirurgia daqui 2 dias. Você tem certeza que você não quer visitar ele? Ele disse para mim, não quero. E aí passou, meu pai fez a cirurgia. E a cirurgia teve uma série de complicações. E aí ele ficava mandando mensagem, pedindo notícia do meu pai, queria saber como meu pai estava. Só que meu pai só foi piorando e meu pai faleceu. E ele não teve tempo de visitar o meu pai. Quando ele decidiu que ele visitaria o meu pai já estava em coma, muito mal. Ele não retornou do coma, faleceu. Por que eu estou falando isso com vocês? Resolvi trazer essa palavra no início. Porque a falta de perdão, gente, ela é muito séria. Ela adoece. Ela maltrata. Depois, quando meu pai faleceu, no dia do velório do meu pai, meu tio mandou mensagem para a gente, falando assim, eu posso ir no velório? Ele chegou no velório carregado, chorando, muito, carregado. Ele pediu autorização, a gente, claro, pode. Mandou pedir autorização para a família, os filhos, minha mãe. A gente, claro, pode. Só que a visita que ele fez para o meu pai foi tarde demais para ele liberar o perdão para o meu pai. E quem mais sofreu com tudo isso? Ele. Quem mais foi maltratado com tudo isso? Ele.
Meu tio, por muito tempo, hoje eu não tenho muito contato com ele, ele mora em Caratinga, às vezes eu vou pouco lá. Mas eu sei que por muito tempo ele viveu muito triste, muito agoniado. Bebia muito. E eu acredito que isso perturbou o coração dele por muito tempo. Por que eu estou falando isso bem no início da minha palavra? Nem li ainda o texto com vocês. Eu queria realmente chamar a atenção para vocês, porque eu sei que muita gente aqui, nesse lugar hoje, sofre com falta de perdão no coração, não consegue perdoar alguém. E isso é muito sério. Isso adoece a nossa alma. Então eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que a gente vai falar hoje. Porque eu creio que hoje é noite de cura para muita gente que está aqui ouvindo essa palavra. Inclusive foi uma palavra de confronto para mim. Quando eu preparava essa palavra, eu aprendi muito sobre perdão. Aprendi que perdão é uma decisão, é uma escolha. E para mim foi de muito confronto, porque eu percebi que tinha muitas coisas na minha vida, né? Aquela questão dos temperamentos, eu sou melancólica. E o melancólico, ele é muito sentimental. Guarda muitas coisas para si, né? E eu no meu estado melancólico de ser, eu percebi que eu tinha que liberar perdão para muita gente no meu coração. Então foi uma palavra de muito confronto para mim. E eu acredito que vai ser uma palavra de muito confronto para muita gente aqui nessa noite. Eu quero convidar vocês, a gente vai ler lá em Mateus, capítulo 18, a gente vai ler do 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe deviam 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos, Pai, nessa noite apresentar essa palavra nas suas mãos, Pai. Queremos te louvar, Pai, por esse tempo aqui em comunhão. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor a ministrar através da minha vida, Pai. E que a Tua palavra seja plantada em nossos corações, Pai. Que nessa noite seja noite de cura, Pai, noite de restauração, Pai. Que possamos aprender um pouco mais sobre o perdão, Pai, liberar o perdão para as pessoas, Pai, para que nossa alma reviva novamente, Pai. Fale conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui no texto de Mateus 18, Pedro, quando ele vai perguntar a Jesus sobre quantas vezes deveria perdoar o seu irmão, ele pergunta: até 7, Senhor. Eu imagino Pedro, né?
Pedro, ele era sanguíneo, né? A gente já falou um pouquinho de Pedro aqui um tempo atrás. E ele era impulsivo, né? Eu fico imaginando quando Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar até 7 vezes. Eu imagino que ele falou assim, na cabeça dele ele ficou imaginando, né? Bom, meu irmão vai vir até mim, mas eu vou contar. 1 eu perdoo, 2 eu perdoo, na 3ª eu perdoo, na 4ª eu perdoo, mas na 5ª eu já vou avisar que está chegando a 7ª. E quando chegar a 8ª eu não perdoo mais. Assim, isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Só estou imaginando Pedro, quando ele fez essa pergunta para Jesus, o que passava na cabeça de Pedro, né? E Jesus, ele responde para Pedro, né? Para surpresa de Pedro, Jesus fala assim, não, não é 7, é 70 vezes 7. Tem até algumas traduções que não usam esse 70 vezes 7. Eles usam no sentido de, na verdade, no original, né? Não na tradução. No original, não é 70 vezes 7, é no sentido que é ilimitado. Isso aqui, quando se fala de 70 vezes 7, ele não está querendo dizer que são 490 vezes que você vai ter que perdoar o seu irmão. Não é isso. Ele colocou algo muito alto para dizer que perdão é algo ilimitado. É algo que a gente faz, não existe limite para o perdão. Quanto que você deve perdoar o seu irmão? Sempre. Mesmo se ele falhar, sim. Mesmo se ele cair várias vezes no mesmo problema, na mesma falta, no mesmo erro, sim. Jesus, ele estava dizendo, ele usa esse 70 vezes 7 no sentido que o perdão é algo que ele é ilimitado. Não existe limite para o perdão. E aí Jesus, em sua sabedoria, né? Jesus falava com pessoas simples, então ele sempre usava parábolas para ilustrar aquilo que ele estava falando. E aí ele conta uma parábola para ilustrar exatamente o porquê que deveríamos perdoar ilimitadamente. Ele pega a parábola, nessa parábola a história conta, eu li a versão da NVI, mas a versão da Almeida fala que tinha um senhor, o seu servo, lhe devia 10.000 talentos. Aí eu vou traduzir para vocês o que é 10.000 talentos hoje. 10.000 talentos, ele é equivalente a 60 milhões de denários. O que é denário? Um denário é o valor que uma pessoa recebia, por um dia de trabalho. Então, 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Então, era equivalente, a dívida desse cara, era equivalente a 60 milhões de dias de trabalho. Se você converter isso em anos, dividir isso por 365 dias, isso vai dar em torno, aproximadamente, 164 mil anos de trabalho. Essa era a dívida desse servo com o seu senhor. E quando o senhor avisou que ia vender a esposa, todo mundo como escravo, ele implorou por perdão ali, ele implorou para que desse tempo para ele pagar a dívida, mas quando a gente percebe, essa dívida é uma dívida impagável. Imagina, 164 mil anos de trabalho, né? Era uma dívida impagável. E ele implorou, falou, não, deixa eu pagar minha dívida. E aquele senhor, ele resolveu perdoar a dívida desse servo. Então, ele perdoou a dívida, uma dívida de 164 mil anos de trabalho. Só que esse mesmo servo, assim que ele sai dali, ele encontra um servo dele, que lhe devia 100 denários. O que é 100 denários? 100 dias de trabalho. Quando você compara essa dívida com a dívida que ele tinha, é totalmente irrelevante. 100 dias de trabalho perto de 164 mil anos de trabalho. Então, era algo assim, irrelevante. E esse cara, ele era para ser um cara muito grato, porque ele tinha sido livre da escravidão. Ele tinha sido perdoado da escravidão. Só que quando aquele servo lhe pediu tempo para pagar a sua dívida de 100 dias de trabalho, de 100 denários, esse servo, esse cara não aceitou e mandou julgar ele na prisão. As pessoas que estavam à volta ficaram indignadas e foram contar lá para o cara que tinha perdoado a dívida dele o que esse servo tinha feito. Falei, você foi lá, perdoou ele foi lá e não pôde perdoar o seu conservo.
E aí, mandou chamar ele, ele chega lá, e aí ele repreendeu ele, né? Mandou jogar ele na prisão, porque ele havia sido perdoado por uma dívida impagável, mas ele não teve a capacidade de perdoar uma dívida que era muito pequena perto da que ele tinha. Então, e aí, essa parábola, ela termina dizendo que assim fará meu Pai Celestial a cada um de vocês que não perdoar de coração ao seu irmão. Por quê? Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para os nossos erros, para as nossas falhas, nós temos uma dívida impagável com Deus. A nossa dívida, ela é impagável com Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E nossos erros, nossas falhas, é uma dívida que não... Ela é uma dívida imensa, que não tem preço, não tem dinheiro que se pague o tamanho da nossa dívida. E Deus, Ele perdoou os nossos pecados. Então, não é pedir demais Deus virar para a gente e falar assim: eu perdoei você, agora eu quero que você perdoe seu irmão. Que é uma dívida muito menor do que a que você tem comigo, porque eu dei meu filho para morrer por você. Então, essa dívida, ela é muito menor. Então, o que eu te peço, a única coisa que eu te peço é que você perdoe seu irmão. É isso que diz aqui essa parábola, que está dizendo para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o tamanho da nossa dívida com Deus. Nós temos uma dívida enorme com Deus. Uma dívida impagável com Deus. É isso que Jesus queria dizer para os discípulos quando Ele contou essa parábola. A dívida de vocês com Deus, ela é impagável. Então, você perdoar o seu irmão é uma dívida muito pequena perto daquilo que Deus fez por você. Pelo preço pago pela sua vida, a sua dívida, ela é muito pequena diante de tudo isso. Então, a gente precisa reconhecer o tamanho da nossa dívida com Deus. Primeira coisa. E aí, vem uma coisa que, mexeu muito comigo, eu estudando esses dias, que eu descobri que perdoar, ela é uma decisão. É uma decisão da gente. A gente perdoa não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos legais. É porque nós recebemos uma nova vida em Cristo. E como nós recebemos uma nova vida em Cristo, então nós temos que perdoar o nosso irmão. Quando a gente perdoa o nosso irmão ali, a gente não perdoa, não é porque ele merece, não é porque ele, deixou de fazer aquilo com você, não é porque ele não vai errar mais com você, não. Quando você perdoa ele, você está exercendo um ato de misericórdia sobre a vida dele. Assim como Jesus, quando ele morreu lá na cruz, antes dele morrer lá na cruz, ele falou o seguinte: Pai, quando aqueles caras que maltratavam ele, que estavam açoitando ele ali, um pouquinho antes dele morrer, ele fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Aqueles homens mereciam ser perdoados? Não. Então, perdão não é merecimento, gente. Perdão é uma ordenança de Deus para a nossa vida. É uma ordenança. Então, como a gente tem essa ordenança, a gente perdoa porque nós temos uma nova vida em Cristo. É por isso que a gente perdoa. Então, a gente decide perdoar. Mas só que a gente vai ver que perdão é um processo. Porque você vai falar assim: mas eu fui muito ferida. Eu fui muito machucada, eu não consigo perdoar. Só que, como é um processo, é uma decisão, o que a gente vai aprender aqui hoje é que a gente vai escolher perdoar. Então, todos os dias você vai começar a declarar: eu perdoo aquela pessoa que me ofendeu, eu perdoo, e começa a dar nome, eu perdoo, e você vai declarar isso para você todos os dias. Eu perdoo, você vai orar sobre isso, eu perdoo, eu declaro perdão sobre a vida dela, eu declaro, até que um dia você vai perceber que você realmente, aquilo saiu do seu coração e que você conseguiu perdoar ela. Então a gente vai aprender, vai ver aqui hoje que é um exercício, é uma decisão, é uma escolha, não é porque o outro merece,
Não é porque o outro não vai errar com você, porque ele vai errar. Mas é uma decisão nossa de perdoar. Porque nós queremos ser cada dia mais parecidos com Cristo. E porque Deus, a gente vai ver várias coisas aqui, né? Inclusive que Deus não escuta a nossa oração quando a gente não perdoa. E aí vamos ver algumas características da falta de perdão. E aí eu queria que vocês fizessem um raio-x dentro de vocês, que a gente vai olhar para dentro de nós hoje e ver algumas características. Se você vive alguma coisa disso, né? E a gente vai ver também por que nós devemos perdoar o nosso irmão. A falta de perdão, ela surge, muitas das vezes, porque a gente gera expectativa muito grande sobre alguém. Então, é mais difícil a gente perdoar quem é mais próximo da gente. Já parou para pensar? Que é muito mais fácil a gente perdoar quem a gente não tem muito afeto. Você já parou para pensar que normalmente os maiores problemas, né? Ou é com um melhor amigo, ou é com um familiar. A gente vê muito problema com familiares. Por quê? Porque a gente deposita expectativas muito altas sobre aquela pessoa. E quando aquela pessoa erra com a gente se frustra muito, se machuca muito, porque aquela pessoa não tinha o direito de errar com você, porque você tinha expectativas sobre a vida daquela pessoa. E essas expectativas foram frustradas, e porque elas foram frustradas dentro de você, dentro de nós, então a gente pega e, né, guarda, né, começa a alimentar mágoas, rancor no nosso coração, na nossa alma. A falta de perdão, ela é como uma pedra no sapato. Você calça o sapato, a pedra está ali, né? E às vezes você está com preguiça de tirar ali. Se você ficar com preguiça de tirar a pedra no sapato, aquela pedra no sapato ela vai te incomodar o dia inteiro. E a falta de perdão ela pode ser comparada a isso. Por quê? Se você fica, né? Se você tem falta de perdão no seu coração, aquilo te atormenta o tempo todo. Sempre que você lembra daquilo, aquilo vai te atormentar, aquilo vai te aborrecer, aquilo vai te maltratar. Então, a falta de perdão, ela machuca a gente, vai machucando o tempo todo. E ela faz muito mal para nós. Muito mal para a nossa vida. A falta de perdão, ela provoca mágoa e amargura no nosso coração. E raiz de amargura, ela não gera frutos bons, não. Raiz de amargura, ela gera ódio, tristeza, indiferença, dor, angústia, dentre diversos sentimentos ruins no nosso coração. O magoado, ele vai sempre olhar e lembrar de datas, números, e não esquece do que o outro fez de errado. Por exemplo, a gente vira e fala assim, não, mas ele passou perto de mim e não me cumprimentou 3 vezes. 3 vezes. Eu lembro exatamente o dia, a hora e os segundos que ele fez isso comigo. A pessoa que não libera perdão, ela fala, não, mas eu convidei ele para o meu aniversário e ele não me chamou. Eu não esperava isso dele. Então, a pessoa que está magoada, ela guarda, ela vai gerando isso no coração. E isso faz muito mal. E um exemplo para mostrar para vocês que isso faz muito mal é o irmão do filho pródigo. Lá em Lucas 15, né, uma história, né, que todo mundo conhece. O filho pródigo, quando ele decide voltar para casa, o irmão dele fica muito aborrecido. E ele vira e ele aponta, mostra números para o pai. Ele fala assim, olha, eu estou aqui todos estes anos, trabalhando aqui, e o senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Um cabrito. Olha a amargura do coração do irmão do filho pródigo. Ele carregava, né, essa questão de, né, eu estou aqui há tantos anos, e o senhor não me deu um cabrito. Então a gente faz muito isso. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Fiz, nossa, mas teve coragem de fazer isso? Como assim? Eu fiz tanto por essa pessoa. Eu fiz isso. Eu fui com ela lá naquele dia tal. Prestei socorro lá, que não sei o que e tal. E hoje ela me abandonou aqui. No dia tal, eu lembro exatamente o dia, a hora. E a gente guarda isso.
Você acha que isso faz bem para o nosso coração, gente? Faz não. Isso só gera tristeza no nosso coração. Só gera dor, angústia. E outra coisa também, uma coisa que a gente faz, não sei se vocês já falaram, eu já fiz isso. Eu estou falando que foi uma palavra de confronto para mim. Quando a pessoa faz isso com você, você fala assim, eu jamais faria o que essa pessoa fez comigo. Eu jamais faria isso com ela. É inacreditável o que ele fez comigo. Porque eu jamais faria isso com ele. Quando a gente fala isso, a gente está se colocando num patamar de superioridade. Tipo, eu sou melhor que ele porque eu não faria isso. Eu sou melhor porque eu jamais iria fazer o que ele fez comigo. Eu jamais ia errar da forma que ele errou comigo. Quando você faz isso. Só que a gente esquece o seguinte, nós somos pessoas diferentes, nós somos seres imperfeitos. E nós, como seres imperfeitos, a gente não vai errar nesse quesito com essa pessoa, mas a gente vai errar em outro lugar, em outro detalhe, em outra coisa, porque nós somos imperfeitos. A questão é que talvez a fraqueza do seu irmão é diferente da sua fraqueza. E quando ele erra com você, você não é melhor do que ele, porque ele errou com você. Então, quando você fala, eu jamais faria isso com ele, eu não estou acreditando que ele teve coragem de fazer isso comigo. Quando você fala isso, quando você se porta dessa maneira, você está se achando superior, só que você não é superior. Você não é melhor do que ele por isso. Você só tem fraquezas diferentes do seu irmão. E as suas fraquezas, né, como elas são diferentes do seu irmão, você vai falhar em outra área, em outro quesito, em outra coisa. Então é por isso que você não faria isso, não é porque você é melhor. É porque você é fraco em outra coisa. Não naquilo que ele errou ou falhou com você. Outra coisa que a gente faz, em geral, a gente aumenta muito o que as pessoas fazem com a gente. Nossa, você não tem ideia do que aquela pessoa fez comigo. Você não tem ideia do que ela fez comigo. A gente aumenta muito. E quando a gente erra com a outra pessoa, a gente diminui muito o que a gente faz de errado. A gente fala assim, foi nada não que eu fiz. A pessoa lá está de mimimi. Pessoa mimizenta, está de mimimi. Nem foi tanto assim o que eu fiz com ela. Então a gente supervaloriza o que fazem com a gente, né? E minimiza aquilo que a gente faz com o outro. Uma outra coisa também, né? Outra coisa que acontece, né? A falta de perdão no nosso coração, ela gera em nós um sentimento de vingança e divisão. Uma coisa que é muito comum a gente falar, né? Quando a gente vê alguém um desafeto nosso, é muito comum a gente falar assim, a justiça de Deus nunca falha. A gente pega a mágoa do nosso coração e ainda coloca Deus na história, né? A gente fala, não, olha lá, está pagando tudo que fez. A justiça de Deus, ela nunca falha. Não sei se, né, vocês já ouviram aí, eu já ouvi. Para justificar, muitas das vezes, né, a alegria que nasce no nosso coração de ver o outro se dando mal. Porque você tem uma mágoa com ele, você tem raiva dele, e quando você vê ele se dando mal, você usa a frase, a justiça de Deus nunca falha, para justificar a sua alegria de que você está feliz vendo ele se dar mal. E está errado, né? Isso está errado. Tem aquele louvor, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É muito legal, né? É outra coisa também, né? Meio vingativo isso aí, né? E também gera a questão da divisão. A questão da divisão, muitas das vezes, né? A gente, né? Isso gera às vezes a falta de perdão gera grupinhos. O seu grupinho não mistura com o outro grupinho, porque tem alguém ali que é desafeto do outro grupinho, e aí isso vai gerar divisão. Recentemente a gente teve uma reunião, né, com a liderança dos jovens. Eu compartilhei uma fábula e eu achei que ela cabia compartilhar ela aqui hoje, uma historinha. Essa historinha é o seguinte, só para ilustrar, né, o que o diabo ele tenta fazer no meio de nós. Existia o reino, e toda a terra, tudo que era terra, ela era reinada pelo leão. Tudo que era do ar era reinado pela águia. E tudo que era das águas, rios e mares, era reinado por uma jiboia.
Eles não se entendiam, eles não se gostavam, mas eles se respeitavam. Como rei dos seus reinos, da sua área lá, cada um se respeitava. E um dia, eles resolveram marcar uma reunião, fizeram uma reunião dos três, para eles discutirem melhorias, porque começaram a ter muito problema, né? E eles queriam discutir melhorias para todos, então eles resolveram se encontrar para discutir essas melhorias, né? Cada um melhorar a sua área, o seu reino, né? E tudo mais. E aí, o furão, é um bichinho desse tamanhozinho, não sei se vocês conhecem o furão, ficou sabendo disso, né? E foi lá participar da reunião. Só que tem um detalhe. O leão, ele não gostava de sujeira, ele tolerava qualquer coisa, menos sujeira. A jiboia, ela não aceitava que encostasse no rabo dela. E a águia não podia encostar na asa dela. Podia a única coisa que eles não toleravam, cada um deles tinha uma fraqueza. A fraqueza do leão era a sujeira, a fraqueza da águia era encostar na asa dela, e a fraqueza da jiboia era pisar no rabo dela. Aí o furão, sabendo disso, ele foi lá, o que ele fez? Ele foi lá, pegou, cavucou um pouquinho de terra, e a terra caiu exatamente na cabeça do leão. E aí o que o leão fez? Ficou muito bravo. Ficou muito bravo, e o leão começou a ficar bravo ali e tal. Enquanto ele estava bravo, rugindo ali, quando ele virou com tudo, a cauda dele foi e bateu na asa da águia. Quando a cauda dele bateu na asa da águia, a águia também ficou extremamente irritada e começou a pisotear ali, pular brava, muito brava, e nela ficar pisoteando, pulando brava, ela foi e pisou, sem querer, no rabo da jiboia. E aí os três animais ficaram extremamente nervosos e eles se pegaram até se matar, os três. Todos os três se mataram e morreram ali. O que eu quero dizer com isso, gente? Que às vezes por muito pouco, que às vezes nem foi nós que fizemos, foi o outro, foi o diabo que gerou uma certa situação, a gente gera contenda e divisão dentro da igreja. Por muito pouco. Talvez ninguém tenha culpa de nada. Mas talvez porque, né, o diabo encontrou brecha. E a brecha que ele encontrou, ele foi lá e conseguiu gerar divisão dentro da igreja. E tudo isso é por conta que, às vezes, a falta de perdão está lá no coração. Gera uma contenda, a falta de perdão começa lá no coração e gera muitos problemas. Isso é só uma fábula que eu li num livro cristão uma vez, muitos anos atrás. Isso sempre ficou na minha cabeça. Por causa de um furão. Né? A intenção era boa, né? Eles se encontraram para trazer melhorias. Mas só que, por causa de um furão, aconteceu um desastre, uma catástrofe. E isso, gente, isso é só para ilustrar que dentro da igreja isso acontece demais, por causa de um furão. O que é o furão? Muitas das vezes são as brechas que nós damos e que o diabo entra e ele encontra oportunidade para poder fazer essa festa que o furão fez lá na vida desses animais, o furão fazer na nossa vida. Outra coisa também que a falta de perdão ela gera em nossa vida, ela gera desconfiança. Eu não sei vocês, mas sempre me intrigou a história de José. Né? Também é uma história muito conhecida. Mas sempre me intrigou por que José fez tudo o que fez com os irmãos dele até se revelar a seus irmãos. Por que José, primeiro, porque, resumindo rapidamente a história de José, não é o intuito falar de José aqui, é uma história muito conhecida, resumindo só para a gente contextualizar. José foi vendido como escravo pelos irmãos, né, para o Egito. E depois de muitos anos, José já era governador do Egito, os irmãos precisaram ir no Egito para buscar comida, porque no Egito tinha comida. E aí os irmãos foram para o Egito buscar comida. Chegando lá, né, José reconhece os seus irmãos, mas não se revela aos seus irmãos. E aí José faz vários testes com seus irmãos. Primeiro chama ele de espias dos inimigos, manda prender.
Aí depois faz eles revelar que ele tem um outro irmão, Benjamim. Aí manda eles ir buscar outro irmão. E aí eles vão buscar, conseguem levar Benjamim com todo o custo, porque Jacó não queria liberar que Benjamim fosse, porque já tinha perdido José. José e Benjamim eram os únicos filhos de Raquel, a mulher amada de Jacó. Então eles mandam, aí tem que voltar com Benjamim para o Egito. E aí fica um dos irmãos preso. José faz muita coisa com os irmãos, até se revelar aos irmãos. José perdoou os irmãos? Perdoou, todo mundo fala, né? Do coração nobre de José que perdoou os seus irmãos. Mas vocês nunca se perguntaram por que José fez tudo isso com os irmãos deles, até ele se revelar aos seus irmãos e perdoar eles? Na realidade, o que José estava fazendo, ele estava testando o caráter dos seus irmãos. Ele criou situações porque ele tinha desconfiança dos seus irmãos. Porque seus irmãos o venderam lá no passado, foram gananciosos, venderam, né? Não teve amor ao irmão, várias coisas ali você pode identificar na atitude dos irmãos de José. E quando ele vende, né? E quando ele faz tudo isso, tudo que José faz ali, ele está o tempo todo testando o caráter dos irmãos. Inclusive, como os irmãos iam se reagir com Benjamim, se eles deixariam Benjamim abandonar Benjamim no Egito. Só que todos os testes que José fez com os irmãos passaram, foram aprovados no teste. José percebeu que os irmãos eles tinham modificado, eles estavam diferentes. Eles já não eram mais os mesmos irmãos que venderam José no passado. Que eles tinham se arrependido de tudo aquilo que eles sofriam por tudo que eles tinham feito com José. Então foi aí, nesse momento, que José se revelou aos seus irmãos e perdoou eles. Mas antes de José perdoar os seus irmãos, se revelar aos seus irmãos, ele testou os seus irmãos por muitas situações para verificar o porquê para verificar, né, a índole, né, dos seus irmãos. Ele queria primeiro testar. Então a falta de perdão ela gera desconfiança no nosso coração. A gente fica desconfiado, né? Aquela pessoa que errou com a gente fica desconfiado com ela. A gente fica sempre achando que vai errar de novo com a gente. Pode gerar doenças também. Já está comprovado cientificamente aí, né, que a falta de perdão ela pode adoecer no nosso coração, porque ela está ligada também às nossas emoções, né? E existe aí, né, pesquisas, esses dias eu estava vendo que existem pesquisas que comprovam aí, né, que a falta de perdão pode gerar doenças em nós. A questão do ressentimento, eu ouvi uma palavra uns dias atrás que me chamou muita atenção, porque a questão do ressentimento, ela é como você tomar uma dose de veneno todos os dias. Todo dia você toma uma dose de veneno achando que o outro vai morrer. Isso é o ressentimento. Então, quando a gente tem falta de perdão no coração, você está lá todo dia amargurado, remoendo aquilo e tomando a sua dose de veneno. E esperando que o outro, que o seu desafeto, esperando que ele morra. Mas quem vai morrer é você. Provavelmente, se não liberar isso do seu coração. E aí, a gente falou algumas características da falta de perdão e agora eu vou falar para vocês por que nós devemos perdoar. Tem coisas, gente, que Deus ele não pode fazer pela gente. Tem muita coisa que Deus faz, Deus opera milagre, mas tem coisa que Deus ele não pode fazer pela gente. E perdoar é algo que, né, pedir perdão e perdoar é algo que é só nós podemos fazer pelo outro. Né? Deus ele não pode fazer isso pela gente. E por que nós devemos perdoar? Primeiro, perdão ele traz alívio para a alma. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, quando ele foi, né, ele se arrependeu dos erros dele, ele volta para casa para se reconciliar com seu pai, ele queria voltar na condição de escravo. Porque ele lembrou que os trabalhadores da casa do pai dele tinham comida, fartura, né? Eram bem tratados. Mas ele, né? Ele decidiu voltar para casa na condição de escravo. Só que ele foi recebido como filho. Então, a reconciliação, gente, ela traz alívio para a alma. Ela traz refrigério para a alma.
O filho pródigo, ele foi promovido de escravo a filho novamente, quando ele decidiu retornar para casa e foi perdoado pelo seu pai. Outro motivo que nós devemos perdoar é porque nós também ferimos pessoas. Não é só nós que somos feridos, nós também ferimos pessoas. E tem coisas que a gente fere conscientemente, tem coisa que é inconsciente. Um tempo atrás eu cheguei perto de uma pessoa, pedi perdão para ela e falei: olha, eu estou aqui para te pedir perdão. Eu queria te dizer, né, que eu e Josiel, nós somos pessoas falhas. E talvez seja por isso que você se frustrou com a gente. Porque antes de conviver mais de perto com a gente, né, talvez você olhava e falasse: nossa, Cris e Josiel, casal bacana, que legal. Quando você começou a conviver com a gente, você começou a ver que nós somos pessoas normais, como todo mundo, pessoas falhas, cheias de erro. E aí você se frustrou com a gente. Eu estou aqui para te pedir perdão, nós erramos com você. E muito provavelmente nós vamos errar de novo. Se precisar, eu vou te pedir perdão de novo. Mas nós vamos errar de novo, porque nós somos pessoas falhas. Nós estamos sujeitos a errar com todo mundo. Nós ferimos pessoas até sem saber. Muito provavelmente tem pessoas que ficam aborrecidas com a gente, né? Quase todos nós passamos por isso, de pessoas que estão aborrecidas com a gente nem sabe. Então, por que nós devemos perdoar? Porque nós também ferimos pessoas. Você pode ter certeza disso. Tem irmão que às vezes fica chateado, de às vezes você passar, às vezes sem querer, você não cumprimenta ele, ele fica chateado com você. E você não percebe que você chateou o seu irmão. Então nós também ferimos pessoas. Outra coisa também, por que nós devemos perdoar? Porque se você orar, Deus ele não vai te escutar. Quer saber? Vai lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Vou ler de novo. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então, na hora que você for fazer a sua oração, você precisa liberar o perdão para o seu desafeto, para que as suas orações elas possam ser ouvidas. E por que devemos perdoar? Porque recebemos uma nova vida em Cristo. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Então nós recebemos uma nova vida em Cristo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Todo momento que a Bíblia está falando de perdão, todo momento que está falando de perdão, é trazido à nossa memória que Jesus, o Senhor, que Deus nos perdoou também. Então é uma ordenança, todos os momentos tem uma ordenança de Deus e nos lembra de que fomos perdoados e que nós devemos perdoar o nosso irmão. Nada do que a gente prega faz sentido, vai fazer sentido se a gente não perdoar o nosso irmão. Nada, nada. Eu ouvi uma história uma vez de uma família de holandeses, que eles começaram a esconder judeus atrás da parede para não serem levados para o campo de concentração. Essa família de holandeses, eles foram descobertos e aí eles foram levados, mesmo não sendo judeus, para o campo de concentração, porque eles estavam ajudando os judeus. Lá nesse campo de concentração, eles sofreram muito. Era o pai e duas filhas. O pai e uma das filhas morreu lá dentro do campo de concentração. E lá dentro eles sofreram muito. As meninas foram estupradas lá dentro. Muita coisa aconteceu com elas lá dentro. Apanharam, foram torturadas lá dentro. E aí, quando
acabaram com os campos de concentração, uma holandesa, ela estava viva, ela sobreviveu e ela saiu do campo de concentração, se converteu e começou a pregar o evangelho por todo lado. Um dia, numa pregação dela, ela estava pregando. Quando ela terminou de pregar, o homem que estava lá atrás, ele se levantou e ele falou para ela, falou assim, você lembra de mim? Ela falou assim, não. Eu estava lá no campo de concentração. Eu fui um dos homens que te estuprou. Eu fui um dos homens que te torturou. E eu estou aqui para te pedir perdão. E estendeu a mão para ela. Ela tinha acabado de pregar para uma igreja imensa. E ela estendeu a mão para aquele homem. Ele estendeu a mão para ela. E ela levou um susto porque ela não estava pronta para aquilo. E num relance de 10 segundos, voltou na memória dela tudo que ela passou no campo de concentração. Tudo que ela sofreu lá dentro. E ela olhou para a igreja inteira, olhando para ela, assistindo aquela cena. E ela tinha acabado de pregar fervorosamente a palavra de Deus ali. Ela, sem pensar muito, ela abraçou aquele homem e eles ficaram por 2 horas chorando ali naquela igreja. E ela fala depois que nada daquilo faria sentido. Ela jogaria por terra tudo aquilo que ela tinha pregado se ela não perdoasse aquele homem ali naquela hora. E aquilo trouxe muita paz depois no coração. Foi difícil. A atitude dela foi difícil, mas trouxe muita paz para o coração dela quando ela liberou o perdão para aquele homem. E por fim aí, por que nós devemos perdoar? Para receber o perdão de Deus. Mateus 6:12, a gente ora lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então, muitas das vezes a gente ora só a primeira parte do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas. Né? Assim como nós perdoamos, aí, né? Depende, né? Depende do que fizeram comigo, depende, né? De como vai ser e tudo mais. Então a gente coloca condições. Mas quando termina a oração do Pai Nosso, Jesus ainda fala mais. Pois se perdoarem, 14:15, pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou-os em Cristo. Então, a gente escolhe perdoar para a gente também receber o perdão de Deus. É uma condição. O tempo todo, os versículos que nós lemos aqui o tempo todo, existe a condição que nós devemos perdoar para que sejamos perdoados. Os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões. E aí, né, tudo que eu falei aqui foi sobre a gente perdoar o outro. É claro também que a gente tem que pedir perdão. Né? O pedir perdão, talvez, eu não sei para vocês, para mim talvez é mais fácil. Pedir perdão, porque talvez o perdoar. Lá em Mateus 5:23-24 também fala da gente pedir perdão. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Então, a gente também, antes da gente apresentar a nossa oferta, apresentar a nossa oração a Deus, a gente precisa primeiro reconciliar com o nosso irmão. Pedir perdão também. Então, não é só perdoar, é pedir perdão também. Tá? E aí, então, o que a gente tira para a nossa vida? Perdoar é uma decisão. Eu escolho perdoar. Como eu falei lá no início, perdoar é um processo. A partir do momento que você fala, eu decido, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus, eu declaro que ela está perdoada. Você acha que o perdão vai nascer no seu coração assim de repente? Não. É um processo. Existe cura para acontecer no seu coração. Mas isso acontece através de oração, através de um coração quebrantado. Você apresentar a Deus todos os dias. Se eu escolho perdoar, eu decido perdoar, eu perdoo em nome de Jesus, até que isso aconteça naturalmente no nosso coração. Até que um dia você vai acordar e você não vai sentir dor e amargura mais no seu coração, por conta daquilo que aconteceu com você. Tá?